Olá pessoal, vamos falar sobre fungo. Quando você pensa em fungo, o que é a primeira coisa que vem à sua mente? Normalmente é um cogumelo. Eu sei que alguém pensou em mofo, alguém pensou em alguma micose, tipo pano branco, mas normalmente as pessoas pensam em fungo, pensam no cogumelo. Só que quando você vê um cogumelo, na verdade você está vendo a ponta do iceberg. Por que isso? Porque na verdade os fungos eles estão no ar, mas eles estão principalmente debaixo da terra, tá? Então eles vão tomando o solo, eles vão se reproduzindo assexuadamente por debaixo da terra, vão tomando a dimensão de todo o solo. Então na verdade, imagine que minha mão aqui, ó, seja um fungo, aqui seja outro fungo, e os dois estão aí crescendo por debaixo da terra. E aí eles se aproximam. Quando eles se aproximam, o que é que vai acontecer? Se eles forem de espécies diferentes, eles vão competir. Mas se eles forem da mesma espécie, em vez de competir, eles vão se fundir. Eles vão realizar uma reprodução sexuada. E dessa reprodução sexuada, emerge da terra o cogumelo, ou também chamado de corpo de frutificação. Entendeu a ideia? Então, na verdade, quando o fungo, né, quando forma um cogumelo, é porque, na verdade, o solo está saturado de fungo, não tem mais para onde crescer, e aí eles se fundem num único e formam um corpo de frutificação, um cogumelo, para liberar esporos para o ar, para poder disseminar em outro lugar, porque ali já está saturado, já está topado, não tem mais onde crescer o fungo. Beleza? Então, cogumelo, na verdade, é uma estrutura de reprodução do fungo, quando o ambiente está saturado. Bom, e o que são os fungos? Ora, os seres do reino fungo são organismos eucariontes, podem ser uni- ou pluricelulares e são heterótrofos por absorção. É importantíssimo que você lembre, são heterótrofos por absorção. Isso é uma coisa que caracteriza o reino fungo em relação aos outros. Beleza? E as características da célula do fungo? Como assim? Olha só. Fungo, ele tem características que se aproximam dos animais e tem características que se aproximam das plantas. É por isso que não dá nem para os animais e nem para as plantas. Eles são fungos. Que características aproximam os fungos dos animais? Eles são heterotróficos. Eles armazenam glicogênio, que são características encontradas em células animais. Porém, os fungos têm parede celular, que é uma característica vegetal. A reprodução dos fungos, o ciclo haplodiplonte, é uma característica encontrada nos vegetais, não nos animais. Então, por isso que tem característica animal e tem característica de vegetal. Outra coisa. A parede celular dos fungos é de quitina. Quitina é um polissacarídeo extremamente resistente, muito complicado, tá? Por exemplo, você combater uma micose por causa da parede celular de quitina. Então, apresenta parede celular de quitina, reserva energética de glicogênio. Vamos acompanhar aqui. Quando são unicelulares, nós chamamos as células de leveduras. E quando são pluricelulares, chama de fungo mesmo. E só os que são, obviamente, pluricelulares é que formam o cogumelo, o corpo de frutificação. Só que para poder formar esse corpo de frutificação, não basta apenas ser pluricelular. Precisa primeiro ele pegar e formar o micélio, que é o micélio, é o conjunto das hifas, é o conjunto das suas células, e essas hifas, elas têm que ser do tipo septado. Então você vê aqui na imagem, ó, as hifas, que são as células dos fungos, podem ser septadas ou não septadas. As hifas são septadas, têm um septo, eles têm colunas de sustentação, e isso é que permite que forme o cogumelo, que forme o corpo de frutificação na reprodução sexuada. Se as hifas forem não septadas, aqui embaixo, tá vendo? Isso aqui de baixo, tá? As não septadas, outras chamadas de cenocíticas, ele é pluricelular, ele vai ter as hifas, vai ter o micélio, mas ele não forma uma estrutura macroscópica como corpo de frutificação, como o cogumelo. Entendeu? Então, por exemplo, ó, o mofo do pão. Você vê o mofo lá, mas você não vê um cogumelo, você não vê a estrutura do fungo. Por quê? Porque as hifas são cenocíticas, as hifas são não septadas. Agora, quando a hifa é septada, começa aqui de cima, aí forma um corpo de frutificação, que é o cogumelo, que pode ser pequenininho e pode ser gigantesco, tá? Como esse aí. Então, o cara fez uma colheita, inclusive, como é que a gente vai saber se o fungo é venenoso ou não? Pela coloração. A grande maioria dos fungos que são venenosos, eles são coloridos, são colorações de alerta para avisar, olha, que tem veneno, não coma. E os que são comestíveis têm essa coloração parda, esbranquiçados, ou com a cor de um creme, ou marrom, tal, que é para confundir com a terra, para poder ele não ser facilmente visualizado. Por quê? Porque ele não é venenoso, então ele tenta se esconder, tá? Mas os fungos que forem coloridos, não tenha dúvida que eles são venenosos. Agora aqui para nós, né? Na dúvida mesmo, é melhor você não comer. Não vai pegar e meter um cogumelo na boca sem você não saber se esse cogumelo ele é venenoso ou não.
Tranquilo? Bom, continuando, aqui você tem a reprodução assexuada dos fungos. É bem simples. Você tem as hifas, né? As hifas constituem o micélio, que é o conjunto. A outra coisa, o micélio a gente não considera como um tecido verdadeiro. Por quê? Porque não há diferenciação das suas células. Como assim? Não é feito o tecido muscular que tem contratibilidade, ou o tecido nervoso que transmite informação. Não. O micélio, todas as hifas fazem a mesma coisa. Então não é um tecido diferenciado. É por isso, inclusive, que fungo não forma nem órgãos e nem muito menos sistemas. Não tem sistema digestório, circulatório, respiratório, nervoso ou qualquer uma dessas coisas. Entendeu? Bom, então voltamos aqui para a reprodução. Então, as hifas, elas vão se ramificando, elas vão crescendo, formando micélio, e elas podem produzir por mitose os esporos. Se esses esporos forem produzidos por mitose, vamos estar falando da reprodução assexuada. E aí os esporos caem na terra, germinam e dão origem a novas hifas e, consequentemente, novos micélios. Bem simples. Quando o fungo é unicelular, ele também pode ter reprodução assexuada por brotamento, tá? Ainda existe a reprodução assexuada, que é do pluricelular também, por fragmentação. Então, existem várias formas de reprodução assexuada dos fungos, quando é unicelular por brotamento, quando é pluricelular por fragmentação ou pela formação de esporos por esporulação. Lembrando que esses esporos foram formados por mitose. Mas, quando a reprodução é sexuada, escutou, né? Calma, pô. Você vê um ciclo desse, basta dar uma olhada onde estão os gametas. É porque eu estou falando de reprodução sexual, então alguma coisa vai se juntar. Então, você procurar o que se juntou, você sabe que aquele ali são os gametas. Então, dá uma olhada aqui embaixo. Olha aqui, ó. Está vendo essas hifas? As hifas vão servir como gametas para o fungo. E elas vão se fundir. Só que tem um problema na parede celular. A parede celular é rígida, é impermeável, complicado juntar. Então, essa junção das hifas, elas ocorrem em duas etapas. Primeiro junta o citoplasma, é chamado de plasmogamia. E depois vai juntar o núcleo, que é a cariogamia. Repita, calma. Não. Vai juntar as hifas, ocorre em duas etapas. Primeiro junta o citoplasma, plasmogamia. Aí vai ficar uma hifa com dois núcleos, porque só fundiu o citoplasma. E aí? Depois vai fundir o citoplasma. Vai ter a cariogamia. Cario significa núcleo. Então, cariogamia, a fusão dos núcleos para formar o zigoto. Então, qual a diferença? É que nessa fecundação ela ocorre em duas etapas. Primeiro, funde o citoplasma, forma uma hifa com dois núcleos, é uma hifa dicariótica, como está aí escrito. E depois funda o núcleo, e vai formar o zigoto. Formou o zigoto se desenvolve, sofre meiose. Eita, ó, meiose, que está falando de reprodução sexuada. Sofre meiose, forma os esporos germinam, formando novas hifas e novos micélios. Entendeu? Então, a grande diferença da reprodução sexuada é que aqui vai ter essa fecundação em duas etapas, plasmogamia e cariogamia, e vai ter a formação dos esporos por meiose. Tranquilo? A gente vai ver isso mais. Calma aí. Bom, está aí essa imagem, a imagem da plasmogamia, né, a fusão dessas hifas, uma imagem belíssima, mostrando essa fusão, e a formação da hifa dicariótica. Ok. Também aqui uma imagem, né, para você dar uma olhada, ó, aquele negócio que eu falei, os fungos de um lado, o fungo do outro, quando se aproximam, os fungos da mesma espécie, o que acontece? Funde o citoplasma, plasmogamia. Olha como ficam as hifas, com dois núcleozinhos, hifas dicarióticas. São essas hifas dicarióticas, de fungos, claro, que têm hifas septadas, é que formam o chamado corpo de frutificação. Está aqui, ó, o cogumelo. E aqui em cima vai haver a cariogamia, fusão dos núcleos, e aí finalmente forma o zigoto, que forma os esporos por meiose. Beleza? Existem 4 tipos, 4 grupos, 4 divisões gerais de fungo. É porque a gente usa o termo filo e para fungo não. Filo é para animal, para protozoário. Fungo e planta a gente chama de divisão. Então existem 4 divisões. A primeira delas é bem simples, são os quitridiomicetos. Quitridiomicotta são os fungos aquáticos. Se eles são fungos aquáticos, eles não precisam nadar, eles são flagelados. Daí a grande diferença dos quitridiomicetos para os outros fungos são os flagelos. Então os outros não têm flagelo e os quitrídeos são os únicos que apresentam flagelo. Outra coisa que é importante as hifas dele são não septadas, são cenocíticas. É por isso que você não vê cogumelo na água. E qual é a função desses fungos na água? Principalmente são decompositores. Você até encontra um ou outro que é parasita de peixe, mas a grande maioria dos fungos aquáticos, quitridiomicetos, são decompositores. Beleza? O segundo grupo são os zigomicetos. Esses já são fungos terrestres. Se é fungo terrestre, perdeu o flagelo. Não tem mais flagelo, ok? Não tem mais flagelo, perdeu esse flagelo.
E daí? Mas as suas hifas ainda são cenocíticas, ainda não são não septadas. Então ele não forma cogumelo. Ele existe, é pluricelular, tá? Os zigomicetos, mas não formam cogumelos. O maior exemplo de zigomicetos é o chamado bolor negro do pão. Tá? Se você quer um bolor negro, se a gente vê o pão esverdeado, esse mofo verde, olha, é porque você não vê, porque ele é microscópico. Ele tem hifa não septada, pô. Bota isso na cabeça, hifa não septada não forma o corpo de frutificação. Então o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar e começar a disseminar pelo pão e vai espalhar, não vai pegar para evitar um pedacinho desse pão não, viu? Esse pão tá podre, tem que jogar fora, tá? Mas se você pegasse um pedacinho desse fungo, você botasse ele numa lupa, de laboratório, você ia ver as estruturas. Dá uma olhada aqui no ciclo reprodutivo, tá? Então, meu Deus, eu não sei mais nada, é uma imagem, um desenho. Calma, poxa! Procura quem está se juntando. Onde é que está se juntando? Olha aqui, ó. Dá uma olhada. Olha aqui, ó. Está se juntando. Está vendo aqui? Os bichinhos se beijando. Olha aqui as hifas se beijando. Então, vai fundir as hifas. Funde primeiro quem? O citoplasma, plasmogamia. Depois funde o núcleo, cariogamia. Forma quem? O zigoto. Olha aqui o zigoto, olha. Está vendo aqui embaixo? O zigoto. Aí o zigoto se desenvolve e vai sofrer o quê? Meiose. Meiose para formar os esporos. Esporos formam meiose espórica, e aí soltam os esporos no ar, os esporos vão para outros locais e caem naquele local, germinam e se desenvolvem, então, formando novas hifas e novos micélios. Bem fácil, bem simples, é só você ter calma para você enxergar isso, ok? Olha aqui, ó. Olha como é que é o micélio do bolor negro do pão. Ele não é negro, né? Na verdade, o que dá a coloração é embaixo, tá vendo aqui, ó, é a massa do pão, tem o micélio tudo branco, e essas estruturas pretinhas são as hifas que produzem os esporos, os esporângios. Nesse caso aqui, está falando de meiose, reprodução sexuada, né? Então, a produção dos esporos é por meiose, e é esse conjunto dos esporângios pretos, do micélio branco, da massa do pão amarelo, é que dá essa coloração verde musgo, que você conhece, e você deve ter visto algum pão mofado. Tranquilo? Passando, olha outra imagem belíssima, mostrando o mofo do pão, tá certo? O terceiro grupo, o ascomiceta, esses Elma chips aí mesmo. Tá? Olha, isso já tem corpo de frutificação, dá para você ver, isso é um cogumelo, não é um cogumelo que você está acostumado, mas isso é um cogumelo, ok? Então, se ele tem cogumelo, se ele tem corpo de frutificação, é porque tem as hifas septadas. E daí que quando ele forma o corpo de frutificação, esse corpo de frutificação fica para cima, não é feito cogumelo, que é um chapéu, que fica para baixo, ele fica para cima, tá? Então, esse corpo de frutificação que é para cima é do grupo dos ascomicetos. Os ascos também podem ser unicelulares, tá? As leveduras, a grande maioria delas são ascomicetos. Eu digo a todo mundo que a grande maioria dos fungos são ascos. Tá? Na dúvida, ascomiceto, a chance de você acertar é muito alta. Tá? E aí, ó, olha como é outro exemplo de fungo, mas isso aqui, no caso a orelha de pau, é o do outro grupo, tá? É só para aqui você exemplificar. Vou pegar e trocar essa ordem da imagem que está errada. Bom, e aí você tem a reprodução dos ascomicetos, ok? Então você tem aqui, ó, o ascocarpo, tá? Mas como é que eu vou saber isso? Como é que eu vou me localizar? Se localiza pelos gametos, vou ver as duas hifas se juntando. Onde está se juntando? Aqui embaixo, aqui, ó. Aqui, olha aqui, ó, vermelhinho e azulzinho, estão se juntando, estão se beijando, ó. Vai ter a plasmogamia, aí vão formar as hifas dicarióticas, as hifas com 2 núcleos, essas vão dar origem ao corpo de frutificação. E aí, quando o corpo de frutificação estiver todo prontinho, essas hifas, né, vai fundir os núcleos, vai formar o zigoto, né, a cariogamia, forma o zigoto. Esse zigoto sofre meiose, e aí, pela meiose, ele vai dar origem aos esporos haploides. Os esporos saem pelo ar, pela água, caem em outro local e vão germinar e vão formar novas hifas e novos micélios, e continua tudo do mesmo jeito. É o mesmo ciclo, o ciclo haploide pronto para todos os fungos. Okay? E o último grupo, os basidiomicetos, tá? O basidiomicota. Os basidiomicetos são chamados cogumelos de chapéu, todo mundo conhece e tal. Esse aí é venenoso, viu? Pode comer esse aí não, que dá foto. Bom, e aí, esses podem ser venenosos, tem alguns que são comestíveis, né? Que são utilizados. Eita, um toque aqui de uma sirene, calma aí, sei que se atrapalhou, mas dá uma olhada, vê só. E aí você tem um ciclo. Então você tem de novo, olha aí, procura as hifas. Primeiro a plasmogamia. Tá vendo? Fundiu, forma hifa dicariótica. Eita, meu irmão, que sirene chata da porra. Né?
a plasmogamia, e depois você vai ter a formação do corpo de frutificação e a cariogamia. Então, a cariogamia, que vai ser a fusão dos núcleos, formou o zigoto, até me atrapalhei, até me distraí. Vai ter o zigoto sofre meiose, formam os esporos haploides, aí os esporos caem, germinam, dão origem a novas ínfulas, novos micélios, tudo igual, tudo normal, como a gente falou anteriormente, né? A diferença é em relação ao quê? Ó, Chytridium é aquático, os outros não tem flagelo. Aí o cigomiceto não tem hifa septada, então não tem corpo de frutificação. E a diferença do asco e do basídio é que o asco, o corpo de frutificação para cima, e o basídio para baixo. Tranquilão, né? Ok. Quais são as relações dos fungos com os outros seres vivos? Fungos parasitas. Como assim? Olha aí, ó. A pitiríase, também chamada de pano branco, causado pela Malacésia fufu. Pois é, como é que se pega isso? Por contato físico. Você pensa que é na piscina, não. É abraçando, é numa toalha, é na cadeira de praia que você pega pano branco. Difícil combater, né? Mas assim, combate, tem remédio, nada extraordinário, não dá para controlar isso aí tranquilamente. Pitiríase ou pano branco. Outro fungo, seborréia, ECA, também, né, pelo gênero Malacésia, terrível dizer esse nome, tá? A seborréia do couro cabeludo, que não é caspa não, isso é um fungo que vai disseminar, normalmente quem tem caspa tem que tomar cuidado para também não desenvolver a seborréia, horrível. E aí a histoplasmose, nem botei o nome, ó, é o histoplasma capsulatum, é o fungo que você pega inalando fezes de pombo. Assim, professor, eu não inalo fezes de pombo, coisa boa para você, mas imagine acidentalmente o pombo defeca no local, alguém varre aquela calçada e os esporos sobem, a pessoa inala histoplasmose, tá? Ele vai ser uma infecção tubo-respiratória. Veja que esse cara aí já perdeu um pedaço, né, do nariz, porque o fungo, ele não é heterótrofo para absorção, ele faz digestão extracorpórea. Ele vai liberar enzimas para o externo, digere aquilo ali e depois absorve o conteúdo dessa digestão. Frieira, ECA, também chamada de pé de atleta. O sonho dos fungos é um pé quente, tá? Um pé molhado, não tem esquenta, não tem coisa melhor para o fungo. Por quê? Porque você vai ter o calor, você vai ter a umidade e vai ter comida ali, que é o seu pé. Então você tem que enxugar os pés, usar aqueles talcos para pegar, né? E deixar o pé sequinho e bota meia, troca meia todo dia, porque senão vai pegar e dar aquele chulé, aquele isopor horroroso, vai dar frieira, terrível, terrível, né? E aí, continuando, candidíase, ECA, candidíase oral, a candida albicans, também chamada de sapinho, tá? Só que a candidíase, quando tem a candidíase oral, que você pega, obviamente, não beijo, não através de um objeto contaminado, é um garfo, é uma colher, é um copo, e tem a candidíase genital, da região genitália, vai dar essas coisas esbranquiçadas, chamada leucorreia, fica, né, secretando uma coisa nojenta, isso é uma foto de dentro da vagina, parece que nevou, tá? É a candida albicans. Beleza? Mas também existem parasitas não apenas de animais, de plantas também. A ferrugem do café é um fungo, é a hemileia, tá? Outra, a vassoura de bruxa, que dizimou os cacaueiros na Bahia, também é um fungo, tá? Então, se você tem um fungo como parasita, diversos seres vivos, animais e de plantas e até de outros fungos, né? Mas também fungo só é ruim, não. Tem fungo que faz bem, tá? Faz bem inclusive para outro. O fungo que é mutualístico. Nós temos dois grandes exemplos de fungos mutualísticos. São os líquens, que é o líquen. O líquen não é o fungo, o líquen é a associação entre fungos e algas. Preste atenção nesse negócio. Por quê? O fungo ele serve como se fosse uma esponja. Ele mantém um ambiente úmido para poder a alga sobreviver. Então a alga ela ganha água. E ela é agradecida ao fungo. Por causa dessa água, ela vai fornecer açúcar, vai fornecer glicose para o fungo. E aí os dois juntos eles podem ver perfeitamente bem, harmonicamente, porque é uma associação entre um produtor e um decompositor. Ele não depende de ninguém, tanto que os líquens, eles são considerados os pioneiros de um ecossistema, tá? Ou seja, o ambiente está estéril, não tem ninguém, os líquens chegam lá e vivem numa boa e até ajuda a atrair outros seres vivos para aquele ambiente, tá? Os líquens são extremamente sensíveis à poluição, então são usados como bioindicadores. Então um ambiente que tem líquen, você está num ambiente legal, limpo, agradável. Um ambiente que não tem líquen, de repente é um ambiente que tem poluição, é melhor você se afastar desse ambiente. Olha, é tão perfeita essa relação que se um morrer, o outro morre junto. Porque um fica dependente do outro, tá?
tão perfeita a relação que tem até cientistas que dão nome de espécie para líquen, como se fosse um ser só e não dois seres. É tão perfeito que até para se reproduzem juntos. Mas como assim? O pedaço do líquido se solta do principal, né? E esse pedaço chama de sorédio, tá? Ou propágulo pelo ar, pela água, vai para outra região e se dissemina naquela outra região. Então você vê como é essa relação perfeita. Tem as micorrizas, que é a mesma coisa que o líquen, só que em vez de ser fungo com alga, é fungo com planta. Dá uma olhada nessa imagem belíssima. Você vê, tá? Aqui a raiz da planta, ó, em marrom, tá vendo ela marrom aqui? Aqui. Tudo que você está vendo, essa teia branca que você está vendo é fungo. Os fungos estão servindo como se fossem raízes secundárias para a planta. Então eles vão absorver água, vão absorver sais minerais, vão passar para a planta e em troca a planta vai fazer fotossíntese e para fornecer açúcar para os fungos e todo mundo feliz, todo mundo bem. Isso é um mutualismo. Agora, lembre-se que mutualismo é obrigatório. Então um fica acabando dependendo do outro. Beleza? E para a gente pegar aí, e assim, estamos fechando essa história, você tem os fungos que são venenosos, horrível, né? A Amanita muscaria, ela tem um muscimol, que o muscimol pode causar problemas no sistema nervoso, pode matar dependendo da quantidade que comer. Então é esse aí, tá? Vermelhinho, cheio de bolinha branca, esse bicho é venenoso, ruim, né? O cogumelo do Mário. O Clavíceps purpúrea, ele produz a ergotamina, ele produz o ácido lisérgico, que é o princípio ativo do LSD, que é um alucinógeno, uma coisa horrorosa, pode pegar e tirar você fora do controle. Você começa a ouvir coisas que não existem, ver coisas que não existem, deixa de ver coisas que existem. Isso é perigosíssimo, tá? O Clavíceps purpúrea, também chamado esporão de centeio, ele é de onde se extrai o LSD, o ácido lisérgico. Outra coisa, aí nessa relação que ele tem com esse trigo, ele está fazendo trigo, é porque o Clavíceps é essa língua aqui, tá? Esse trigo, ele está se protegendo com o Clavíceps. Como assim? Porque o animal vê, não vai comer esse trigo, não vai comer a cevada, não vai comer quem está contaminado com o Clavíceps. E em troca, a planta fornece alimento para o fungo. Então, os dois saem ganhando. A única diferença é que isso não é obrigatório. E aí a gente chama de protocooperação e não de mutualismo. Continuando, o Aspergillus flavus, horrível, esse aí você encontra no amendoim, no milho, vai ser um pão marrom horroroso, tal. Ele produz a aflatoxina, que é venenosa, causa câncer de fígado, perigosíssimo, tá? Então tome cuidado se você comer milho, comer amendoim, prestar atenção, se não tem esse pão marrom, se tiver, jogue fora, porque ele causa câncer de fígado. Mas também tem os fungos que são comestíveis, okay? Quem são os fungos comestíveis? O Agaricus campestris, o chamado champignon, só bota em salada, bota em sanduíche, bota em pizza, bota em tudo que é canto, o champignon. Tem o shiitake, né, o shimeshi, o pessoal gosta muito de fungo, é a carne do vegano, são os cogumelos. E aí, lembra, como é que eu vou cultivar cogumelo? Vai usar na alimentação, como é que eu cultivo? Você tem que pegar e limitar o espaço dele, porque o corpo de frutificação não só forma quando não tem mais espaço para crescer e aí fazer a reprodução sexuada. Então eles são cultivados em bandejas ou em sacos para poder ter pouco espaço para crescer e aí poder formar vários corpos de frutificação, como você está vendo aí na imagem. Ainda fungo comestível, tem as trufas, o tuber, né? O gênero tuber, a tufa negra, que essa aqui tem a tufa branca, são caríssimos, né? Chegam a milhares de dólares o quilo dessas trufas e eles são caçados nas florestas temperadas, né? O pessoal sai com cachorro, sai com porco atrás das trufas, diz que é um tempero magnífico e tal. Nunca experimentei não, mas deve ser muito bom para o pessoal pagar esse valor todo, né? Por esse fungo. E claro, você tem aqueles fungos que são deliciosos, maravilhosos, que são usados, né, nos queijos, por exemplo, no gorgonzola, no roquefort, né, esse fungo que é um ascomycete, então um gosto diferencial para esse queijo, né, é uma delícia. Outro é o camembert, também maravilhoso, tá, dessa capa branca, muito gostoso, então dá os sabores especiais para os queijos. E finalmente o mais comum de todos, que é que a gente pega e usa nas indústrias, que é o penicilino notatum, produção de penicilina, uma revolução na área de saúde, foi a produção de penicilina que salvou milhões e milhões e milhões, a gente salva milhões e milhões e milhões de vidas por todo o mundo, combatendo as bactérias. É extraído de um fungo, foi descoberto por Alexander Fleming em 1928, esse fungo, e ele conseguiu extrair a penicilina e salvou milhões de vidas e milhões e milhões e milhões, centenas de milhões de vidas até hoje, né?
O Aspergillus niger, esse eu não falei não, mas vê só, esse é usado para biorremediação. O que é isso? Para decomposição de petróleo. Então tem derramamento de petróleo numa área, aí usa um fungo para decompor o petróleo e tentar limpar aquela área. É um uso industrial. Tá? E finalmente o Saccharomyces cerevisiae, aquele que é usado na fermentação alcoólica, na produção de pães, vinhos, bolos, cervejas, tá? É o chamado fermento biológico. Tá? Lembrando que na fermentação alcoólica, para óbvio, vinho e cerveja, interessa o álcool, mas para pães e bolos interessa o gás carbônico, que vai inflar a massa, vai deixar a massa fofinha. Nós devemos a isso o Saccharomyces cerevisiae. E para fechar, só uma curiosidade: existe algum fungo autotrófico? Não, né? Na verdade, fungo é heterotrófico. Pois é, meu irmão, mas em biologia a gente não diz nunca. E aí acharam em Chernobyl, aquela usina que explodiu em 1986, um fungo que consegue absorver radiação através de uma melanina, tá? Então ele é um fungo preto, que ele absorve radiação e ele consegue produzir açúcar a partir dessa radiação, um negócio doido, tá? Então, fungo, vai dizer que fungo é autotrófico? Não, fungo é heterotrófico por absorção, mas sempre tem aquela exceção, e aí você tem fungo que faz radiossíntese, uma loucura, e é assim mesmo. Biologia é essa loucura, mas é essa maravilha ao mesmo tempo. Com isso, a gente encerra a aula de fungo rapidinho, mas eu acho que pode fazer diferença para você. Um beijão, até a próxima.